Olá, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à minha análise do incrível Circo Digital, o último ato. Nesse vídeo eu vou analisar e fazer a minha crítica pessoal sobre o que eu achei desse último episódio, sendo que eu sou uma fã assídua de Circo Digital. Eu não perdi a oportunidade de assistir nos cinemas, né? Eu me diverti muito, achei muito legal poder ver um filme que é bem nichado, que a galera que tá assistindo no cinema realmente gosta do que tá assistindo. Então eu não trocaria por nada a experiência que eu tive, mas eu confesso que foi muito mais legal depois da postagem do YouTube, porque assistir em HD em casa é tudo de bom, né? E é isso aí, galera. Vamos agora falar sobre Circo Digital, o último ato, que infelizmente será o final da nossa série, até segunda ordem, né? Eu acho que foram muito poucos episódios e que poderia ter muito mais história, né? Vamos torcer pra criadora mudar de ideia sobre isso. O filme já começa a partir do último episódio, onde o Kingo já revela que ele, sem querer, deletou o Caim, né? E o Jax teima e confronta o Kingo sobre ele tá escondendo mais alguma coisa. O Jax não confia em ninguém, né? Ele até acha que o Kingo pode ter deletado o Caim de propósito, mas pela reação do Kingo, isso realmente aconteceu sem querer. Não parecia ser o que o Kingo pretendia fazer. E o Kingo confessa que eles, na verdade, não passam de scans cerebrais. Exatamente, gente. Eles não existiam como os seres humanos que eles são lá do lado de fora. Os seres humanos que eles são estão ali vivendo a vida deles do lado de fora tranquilamente, e eles não passam de um scan que fizeram do cérebro dessas pessoas. Então agora eles descobrem que eles não passam de um programa de computador com as memórias humanas de seres que vivem lá do lado de fora. Acho que o maior mistério agora é saber se o Kingo realmente lembrava disso toda vez que ele voltava à sua consciência, ou se deletar o Caim ajudou a destravar alguma memória que estava trancada ainda no cérebro do Kingo. E a minha maior teoria é que o balde ficou na cabeça dele tempo suficiente pra ele conseguir lembrar de tudo. Tipo, eu tenho quase certeza que foi o balde. Todos eles reagem meio mal ao saber que eles não são eles mesmos, né? E não passam de scans do próprio cérebro de pessoas reais. Nesse momento, todos eles se separam e ficam extremamente depressivos, e especialmente o Jax. O Jax não parece nada contente com essa situação. Eu imagino que todos aqueles flashbacks que o Jax tinha do passado dele, e ele ficava mal pensando e falando, deve ser isso mesmo, devia ser porque o Jax foi o primeiro ali a desconfiar que eles não são eles mesmos, que eles são só uma parte da memória do cérebro de pessoas que estão lá do lado de fora. E eu acho que é isso que vai fazer o Jax ser a pessoa que mais sofre com essa notícia, né? A teoria de que eles eram os scans do próprio cérebro, eu já tinha isso em mente, e eu chamava essa de a teoria do Black Mirror, porque tem um episódio de Black Mirror, né, que acontece uma coisa quase igual, mas ao invés de scan cerebral, eles são o DNA da pessoa, né? A pessoa, ela tá viva dentro de um computador com toda a consciência dela por causa de uma amostra de DNA. Inclusive, esse episódio de Black Mirror é muito bom e você não precisa assistir o resto da série pra poder assistir esse episódio, eu recomendo muito. E a outra teoria eu chamava de teoria do Sword Art Online, né? Que seria eles estão presos de verdade num computador enquanto eles estão vivos do lado de fora. Que é igual do anime do Sword Art Online. Mas eu fiquei muito mais feliz de ser a teoria do Black Mirror que ganhou, porque no caso principalmente da Pomni e da Zubul, como é discutido lá no episódio 5, no bar da Zubul, né? Elas começam a discutir que elas entraram ali invadindo um prédio abandonado. Então demorariam muito tempo pra achar o corpo delas preso ao computador, e elas provavelmente estariam mortas a essa altura, porque elas já estão há, semanas ali dentro, né? Pelo menos a Pomni, a Zubul eu acho que deve estar há mais tempo ainda. Então que bom que essa não era a teoria real, porque isso teria sido extremamente bizarro, né? Também tem a teoria de que todos que entraram ali já estão mortos, né? E eu acho que isso é uma teoria muito creepypasta, muito alucinada, assim, do mal, que não estaria de acordo com a série. Eu acho que ela destonaria muito da série. Eu acho que eles serem o scan do próprio cérebro foi realmente a melhor saída pra isso. Foi realmente a teoria que, na minha opinião, era a mais condizente com o que acontecia. E também a teoria de que todos eles estão mortos ia ser só uma coisa mórbida, trágica, não ia agregar em nada na trama. Enfim, quando eles descobrem que são cópia, todos eles se separam a princípio, né? Estão todos muito tristes ao descobrir isso. Mas mesmo assim, com o tempo, eles vão se reunindo pra ajudar a reconstruir o circo, né? O Kingo, ele sabe usar o superpoder dele de criar coisas 3D, e todos eles começam a desenvolver esse poder também e poder reconstruir o circo do zero, né?
E é um momento muito legal, um momento muito bonito, onde todos eles ficam unidos. Mas no final, o Jax continua se afastando, ele não se une ao resto do grupo. Tem uma hora ali que ele parece que vai tentar chamar a Pomni pra ajudar eles, pra se unir a eles, mas ele desiste, né? O Jax é uma pessoa extremamente retraída, que não aceita a ajuda de ninguém, e isso é uma coisa extremamente problemática e que dificulta muito no personagem se desenvolver. O Jax, ele vai se afastando do grupo, e isso leva ele à loucura. E já não surpreende muito a gente, porque, pelo menos eu não fiquei muito surpreendida, porque desde o episódio da praia, ele já tava dando sinais de que ele ia se separar do grupo e ia se abstrair. Ele não tava conseguindo criar vínculo com ninguém, ele cria meio que uma amizade com a Pomni lá pelo final, e daí descarta ela, despreza ela de novo, e continua assim, afastando todo mundo que é um amigo em potencial pra ajudar ele. E esse é o infeliz final, né, de Jax na trama, né, dele se abstrair. Ele cria muitas barreiras emocionais ao redor dele. Tava um monte de gente chegava nele, a Hagatha, a Zubul, a Pomni. Olha, Jax, a gente tá aqui, se tu quiser desabafar, se tu precisar de alguém, a gente tá aqui. E o Jax, toda vez que parecia que ele ouvia isso, ele só queria se afastar mais ainda do grupo. E isso tem uma razão muito concreta, que é explicada mais tarde no episódio, né? Depois de um tempo, a Pomni decide tomar uma atitude quanto à abstração do Jax, né? E eu imagino que ela se lembra do que o Kingo falou pra ele, que quando a esposa dele tinha abstraído e eles estavam no escuro, ele viu ela se acalmar por um minuto, né? E que o escuro, pelo jeito, acalma as abstrações. Então, a Pomni, com a sua incrível habilidade de FPS, ela vai e ela desliga todas as luzes e prende o Jax naquele escuro, fazendo ele retomar um pouco da consciência dele. A Pomni, num ato desesperado, abraça o Jax, e isso leva ela pra dentro da abstração do Jax, dentro de um passeio na mente do Jax. Em várias camadas do pensamento dele, ela se depara, né, com um quarto cheio de portas, onde cada uma dessas portas mostra como o Jax reagiria se cada um dos membros do circo tivesse se abstraído. E eu vou mais além, eu acho que isso é como o Jax reagiria se ele tivesse sido o culpado da abstração dessas pessoas. Primeiro mostra a Hagatha, onde ele entra numa crise muito psicótica e começa a agir de um jeito 3 vezes pior do que ele é. Lá em seguida mostra o futuro da Zubul, onde a Gangle tá usando aquela máscara de plástico, né, que ela usa pra disfarçar as emoções tristes, como ela faz no episódio do fast food. O Jax está se vestindo de empregada, a Gangle interpreta como isso fosse algo caçoando da Zubul, e aí ele flerta com ela, constrange mais ainda ela na frente do grupo todo, né? E tem o futuro onde a Gangle é abstraída, né? E vira uma referência a Coyote e Papaléguas, bem cartoon antigo, né? Eu achei a cena uma grande referência, assim, Hanna-Barbera, Looney Tunes, né? E tem uma porta que tá completamente trancada. A teoria que o pessoal tava discutindo na internet é que essa porta completamente trancada seria o que aconteceria no futuro se a própria Pomni tivesse se abstraído, e talvez o Jax, por não querer mostrar isso pra ela, deixou essa porta mais trancada do que todas as outras. Eu gosto dessa teoria de que essa porta foi se a Pomni fosse abstraída, só que essa teoria não tem provas o suficiente de que seria isso mesmo, sem falar que também não mostra o que aconteceria se o Kingo abstraísse, o que eu acho que é impossível, né? Ele tá lá desde o começo do circo e ele nunca abstraiu, acho que isso não passou nem pela imaginação do Jax, talvez. O que eu acho que o Jax quis dizer com toda essa cena é que ele acha que nada viria de bom se qualquer um dos outros abstraísse antes dele, como se ele quisesse ser o primeiro de todos eles a abstrair e criar essas fantasias que ele cria na mente dele através dessas portas que a Pomni acessa. E então essa porta que a Pomni ainda não explorou, ela entra e tá todas as versões do Jax que ela já viu. Todas elas ali convivendo, né? Bem arrogantes, caçoando da Pomni, caçoando de tudo. Jax, isso não é real. Realidade é coisa de gay. Eu acho muito engraçado quando ele fala que a realidade é gay. O cinema nessa hora riu pra cacete. Então a Pomni, ela percebe que tem uma porta no final desse quarto, né? Ela pergunta onde é que está a chave e qual deles é o verdadeiro Jax. E tem um Jax muito nervoso, tocando piano ali. Não esquece de mim, eu sei tocar piano. Olha, se você tem que ficar dizendo que você sabe tocar piano, parece que você na verdade não sabe tocar. Sendo meio que refém dos outros Jax, né? E é o que faz ele parecer o mais autêntico de todos eles, né? O mais humano. Só cala a boca e toca! Tanto é que depois os outros 3 Jax esquisitos lá somem. Tomara que isso também aconteça comigo.
e só sobra o Jax do piano, que passa então a chave daquele quarto do final e desaparece assim como os outros. Eu acho que todos esses Jax que aparecem ali é como o Jax acha que ele deveria agir, e não como ele realmente agiria, né? Não é que nem a gente, que a gente pensa numa coisa e age. É como se ele criasse máscaras para as situações e para que ele haja de acordo com um personagem que ele mesmo inventou e não de acordo com os verdadeiros sentimentos dele, né? Porque ele tá trancafiado dentro de si mesmo e ele não consegue botar pra fora quem ele realmente é e a persona que ele é, já que ele tem escondido isso do pessoal do circo há muito tempo. Como se ele tivesse querendo se sentir aceito e não se sentir validado por ele ser ele mesmo. Então a Pomni, agora sozinha naquele quarto, com a chave que o pianista deu pra ela abre a última porta e a gente é levado pra um flashback mostrando o que realmente aconteceu com o Jax desde o momento em que ele decidiu entrar no circo. Daí lá a gente descobre como é que ele entrou no circo, que ele demorou um bom tempo pra se adaptar, né? Mas todos ali estavam se aproximando dele tranquilamente até certo ponto. Ele parece que se dava muito bem com a Hagatha, né? Tinha uma amizade verdadeira com o Cáfumo e principalmente com a Ribbit, que parece que ele tinha um interesse amoroso por ela ali, genuíno. E num certo dia a Ribbit, infelizmente, né, ela tenta numa tentativa de fortalecer a amizade entre ela e o Jax, se abrir pra ele, falar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo lá do lado exterior. Ela fala que os pais dela eram religiosos, muito assíduos da própria religião, e ela não estava muito na onda religiosa e acabou sendo desprezada pelos próprios pais. Isso acontece, né, em famílias que são extremamente religiosas, mas ela dá esse desabafo pra ele, pra mostrar: apesar disso, eu ainda queria ver eles de novo. eu me arrependo de tal coisa, eu queria poder falar com os meus pais de novo. E o Jax, no começo, ele fica um pouco aversivo. Tá, você quer que eu me abra pra ti? Você quer que eu fale? Eu já te falei que eu era sem teto. O que mais você precisa saber? Eu já disse que eu sou mendigo, né? E a Ribbit, ela só quer se abrir pra que ele se abra de volta. É o meu jeito de você saber que eu confio em você. Tipo, pô, estamos todos no mesmo barco, vamos saber mais uns sobre os outros. Então ela desabafa, fala do conflito que ela teve com os pais. Todo mundo lá ainda achava que poderia um dia voltar pros seus corpos originais. É um peso grande, né, gente? A gente esquece que a gente viu no começo do filme que eles não são eles, que eles são o scan cerebral de si mesmos. Mas naquele momento em que a Ribbit e o Jax estão desabafando, todo mundo do circo ainda assumia que de algum jeito poderiam voltar para os seus corpos originais. Então tem um peso grande ainda o diálogo que ela tem com o Jax de voltar para a vida real, de querer consertar as coisas que estão lá do lado de fora. Então o Jax fala do conflito que ele teve com a mãe dele, né, que ela parecia bem manipuladora, narcisista, fazia pouco caso dele, e o pai dele quase não era presente. Eu tinha uma relação muito estranha com os meus pais. Ele tinha uma relação extremamente conturbada com ambos os pais, né? E parece que depois que o pai dele foi embora, a mãe dele piorou muito com ele. Nisso foi culminando até uma briga forte entre os dois, onde ele foi berrando com a mãe foi berrando de volta. Aí a mãe decidiu abraçar ele. No fim da briga, ela me abraçou. Não sei se sarcasticamente ou se pra dizer que está tudo bem, né? E ele deu um empurrão nela. Disse que quando ele empurrou ela no chão, ela simplesmente caiu, aparentemente desacordada, e não se levantava mais. E eu acho muito polêmico uma hora que o Jax fala: eu não sabia se ela tinha feito isso pra eu me sentir mal. Eu não sabia se ela só tava tentando fazer eu me sentir mal ou se ela realmente estava desacordada. Então, assim, a gente já vê que a mãe dele tinha um padrão narcisista a ponto de que ela poderia fingir tá desmaiada no chão só pra fazer o próprio filho se sentir mal com isso. Então a gente já vê que o Jax realmente não tinha uma vida fácil e não teve uma construção psicológica muito boa também. Aí ele diz que a reação dele vendo a mãe dele jogada foi simplesmente sair correndo na rua e nunca voltar para a sua casa. Assim, é uma história bem covarde, bem bosta, né? A atitude do Jax não foi a das mais nobres que a gente pôde ver aqui. E é tudo meio complexo de se perdoar. Mas a Ribbit, que já tá no mesmo barco que ele, vivendo ali com ele, que ela já tem uma amizade forte com ele, né? Até essa altura do campeonato, né? O Jax, ele foi se abrindo com o tempo, fazendo amizade mais forte com ela, que na interpretação dela o Jax não teria feito isso por mal, perdoa o Jax muito facilmente pelo que ele fez. Ela parece não julgar o Jax pelo que ele fez. E dá pra notar o peso da culpa que o Jax carrega nisso tudo. Que o peso da culpa dele é tão grande que mesmo sendo perdoado pela Ribbit, dá pra sentir que ele não conseguiu se perdoar direito. Se você contar pra alguém o que eu te falei agora,
eu nunca mais vou falar com você. Contar essa história levou ele até esse acontecimento de novo, e ele não quer que as pessoas conheçam esse lado que ele não gosta dele. Então se abrir faz com que o Jax tenha um remorso muito forte. Valeu, tchau! Um tempo depois que ele acaba desabafando pra Ribbit sobre isso. Por que eu sou tão idiota? Por que eu sou tão idiota? Por que eu sou tão idiota? Eu acho que o Jax foi descobrindo aos poucos foi que ele não carrega o peso da própria culpa muito bem. E ele começa a agir de uma forma escrota com a Ribbit, desprezando ela, não rindo das piadas dela, saindo de perto quando ela chega, aquele ghosting, assim, nojento, assim. E a Ribbit, ela dá pra ver que ela vai ficando com o tempo extremamente depressiva com essa ignorância que o Jax trata ela, sem nenhum motivo, porque a culpa é pra ser totalmente dele. Novamente, o Jax faz a mesma coisa que ele fez ao empurrar a mãe dele, né? Ele despreza alguém que ama ele e depois ele não tem culhões pra poder perdoar essa pessoa ou se perdoar pelas atitudes que ele mesmo tomou, né? Desde o começo do seriado, ele é um ser egoísta, então eu acho que ele ter se abstraído e ele não conseguir engolir o próprio remorso condiz muito mais com o personagem do que ele ter um arco de redenção e sair chorando e pedindo desculpa pra todo mundo. Isso não ia caber ao Jax. O Jax combina mesmo com essa pessoa que vai se afundando no próprio remorso até que ninguém consiga ajudar ela, porque ele já criou tanta barreira pra ninguém se aproximar dele que é impossível de salvar. Desculpa, eu vou te deixar em paz. Então ele dá esse ghost monstro na Ribbit até que ela se abstrai. E a gente realmente pode culpar o Jax por essa abstração da Ribbit, que é extremamente triste, sabe? Ver que ele reagiu desse jeito e que o remorso que ele carrega agora ficou dobrado, porque não é só o remorso mais da mãe dele, mas também o remorso da Ribbit. Flashback continua, né? Mostrando que agora o Kafumo era a pessoa mais próxima do Jax, tenta se aproximar, tenta consolar o Jax, e o Jax faz a mesma coisa. Ele despreza, ele afasta, ele empurra, né, novamente, mais uma pessoa que tenta ajudar ele. O Jax, ele tem aquele dilema do porco-espinho, sabe? O dilema do porco-espinho, que você não pode se aproximar muito sem que os espinhos machuquem você. E o Jax é esse ser espinhento que acaba estragando as pessoas em volta dele e se estragando junto no processo. Não fica com medo de se abrir comigo. Eu prometo. O Kafumo, inclusive, um ponto aqui que eu queria fazer, ele parecia ser um cara muito firmeza, e as pouquíssimas cenas que tem com o Kafumo nesse filme já me fizeram adorar ele. Eu queria muito ter conhecido o Kafumo, ele parecia um dos caras mais gente boa do mundo inteiro. Eu ia adorar poder assistir Digital Circo sem o Kafumo se abstraindo, gente. Um desperdício de personagem, era um personagem precioso que infelizmente teve muitíssimo pouco tempo de tela. Claro, tanto ele quanto a Ribbit, só que a Ribbit mostra bem mais sobre ela, o diálogo com ela nesse flashback. O Kafumo, a gente tem migalhas desse personagem. E isso foi uma das coisas que eu posso dizer que me deixou bem triste com esse ato final. E assim, mais um detalhe. O Kafumo, ele se abstraiu, não foi por culpa do Jax. Tem muita gente que eu vi dizendo que porque o Kafumo e a Ribbit se abstraíram por culpa do Jax. Não. O Kafumo se abstraiu por culpa do Caim. E é isso que eu gostaria de relatar aqui pra vocês. O Kafumo, ele começa a enlouquecer, e mostra isso no flashback, que ele começa a falar com o Jax sobre uma suposta saída, né? E depois a gente só acha o Kafumo no quarto dele já enlouquecido, com vários textos na parede do quarto escrito saída, saída, saída. E eu acho que o Kafumo era gente boa demais pra se deixar afetar pelo Jax, como foi o caso da Ribbit. Ele não tinha tanta proximidade do Jax como a Ribbit teve. E deu pra ver que o que fez ele enlouquecer mesmo foi achar a saída do Caim. Então eu gostaria aqui de inocentar o nosso querido e contraditório Jax pela morte do Kafumo. O Kafumo morreu por culpa do Caim. Ele provavelmente estava fazendo aquela saída onde a Pomni entra no piloto, né? Só que essa saída estava mais incompleta ainda. Então o que eu consigo imaginar é que ele deve ter passado muito tempo no vácuo, tentado fazer o caminho de volta, conseguiu voltar até o quarto dele, aí ele foi lá e num surto psicótico ele desenhou o Caim gigante, que dá pra ver isso no piloto, né? Desenhou o Caim gigante na parede, escreveu sem saída e escreveu exit, exit, saída, 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 saída pelo quarto inteiro. Ou seja, o coitado do Kafumo enlouqueceu por um motivo muito bobo e totalmente culpa do Caim de não ter terminado aquela porcaria de saída e aquela saída que não fazia sentido nenhum. Onde depois de um escritório teria um outro escritório e um outro escritório e um outro escritório, e o Caim simplesmente, ele queria muito descobrir o que tinha do lado de fora, mas é isso que foi o melhor que o Caim conseguiu. Então infelizmente, né, o Kafumo foi embora por causa da incompetência do nosso querido host. Descanse em paz, Kafumo, eu sinto muito
pela saída bosta que o Caim inventou aí, que fez você ficar malucão. Aí a gente é levado pra um diálogo muito massa, né, depois que esse flashback acaba, com a Pomni e o Jax, onde ela leva um tempo até se aproximar dele, literalmente, né, com um poste de luz ali, vermelho. Ela chega e ela mostra que ela realmente se importava com o Jax, que ela realmente gostava do Jax, que ela realmente amava o Jax. Era pra você sentir minha falta, não era pra você me amar. Não era pra ser desse jeito. E aí a gente vê que a criadora tornou canon o shipping da Pomni com o Jax. Eles são um shipping canonizado agora. Meteram até um edit no meio do filme ali, que eu fiquei uma semana ouvindo essa música. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Muito lindo, tá? Chorável essa cena, chorável. Muito fofo saber que o Jax, ele realmente tinha sentimentos pela Pomni. E a Pomni, ela tinha sentimentos pelo Jax a ponto de que ela quase abstraiu junto com o Jax. Ela é puxada por aquela onda massiva de braços que a Zubul empilhou. E quando ela volta, ela tá cheia de glitch. Ou seja, o que tava acontecendo ali, gente, que teve gente dizendo que ela ia salvar o Jax e interromperam. Ela não ia salvar o Jax. O Jax ia fazer ela abstrair junto com ele. Muito bonitinho o tanto que a Pomni se importa com o Jax, assim. Foi muito fofo essa cena. Mas eu agradeço muito a Zubul ter salvo a Pomni, porque eu acredito ali que não ia acontecer a desabstração do Jax, e sim a abstração conjunta com a Pomni. E a gente não precisa perder duas pessoas à toa, né, gente? A Pomni volta cheia de glitches, mas essa quase cura que ela faz com o Jax faz com que a abstração dele fique controlável, com que eles consigam colocar ela numa tenda segura, onde o Jax fica ali repousando, aparentemente, né, onde ele tá mais calmo, naquela forma abstraída. E a gente também descobre, né, por causa disso nesse filme, que as abstrações, elas não só têm uma consciência, como elas também ainda guardam as memórias de quem elas foram, né? Então as abstrações ainda são eles, só que de uma forma meio diferente. O Jax, ele é um personagem não exatamente complexo, mas tinha esse mistério em torno dele nunca falar nada sobre si, sobre como a vida dele era lá fora. E isso é um dos principais problemas dele pra trama desse último episódio, porque a razão dele se abstrair surge dessa vontade dele de nunca se abrir pros outros, nunca buscar ajuda. E o que o abstraiu o Jax, gente, não foi a falta de gente oferecendo ajuda. Quase todo mundo do elenco em algum momento se oferece pra ajudar o Jax, pra que o Jax se abra com eles. E a única pessoa que pode te salvar de não amar a si mesmo é você. Uma pessoa que ela não possui amor próprio, ela não vai se permitir ser amada por ninguém. E o Jax, ele possuía esse negócio que ele não conseguia se perdoar por nada que ele fez no passado. E infelizmente esse é o passo mais importante pra você ser uma pessoa que vai conseguir se salvar, que é você querer ser salvo. Por isso que o amor próprio é tão importante, gente. Porque quando a gente se odeia, a gente se torna alguém odiável. Quando a gente se ama, a gente se torna alguém amável. Não é à toa que os fãs de Circo Digital ou amam ou odeiam o Jax, né? É difícil alguém que é meio termo. Eu, inclusive, acho que o que fez o Jax abstrair mesmo foi ele se tocar de que ele estava sofrendo um remorso que não cabia a ele. Ter finalmente essa realização que o Kingo fala, que eles não são eles, que eles são só a memória de um ser humano que tá por aí vivendo a vida dele, e o Jax simplesmente enlouquecer porque, poxa, todo esse remorso que eu senti, fazendo a Ribbit abstrair, não podendo ajudar o Cáfumo a não abstrair quando ele encontrou a suposta saída. Tudo isso que eu fiz foi causado por uma memória que nem minha é. Então eu acho que a loucura do Jax nesse altura do campeonato já era inevitável. O coitado, ele tava sofrendo e fez a Ribbit abstrair só pela ignorância dele por uma memória que nem dele era. Então, tipo, eu imagino que esse remorso da Ribbit abstrair deve ter sido realmente o que fez o Jax partir dessa pra uma melhor, né? A preocupação dele com o que aconteceu lá do lado de fora foi tão longe a ponto dele perder a Ribbit. Ver todos eles se afastando e lentamente enlouquecer. Por isso que eu digo, gente, o único que pode tornar a gente uma versão melhor de nós mesmos somos nós. E aceitar a ajuda dos outros faz parte desse processo de cura. Tu já tá encarnado no corpo que você tá, né? Que nem o Jax estava. Você já tá no corpo que você tá. Então se cuida. Ame onde você tá. Ame quem você é. E só isso já vai fazer com que você, pelo menos, consiga seguir em frente quando as coisas ficarem difíceis. Eu acho que esse negócio tem muito a ver com depressão, né? Com saúde mental em si, né? O negócio da abstração. Eu já estive no fundo do poço. Eu já perdi amigos
por estarem no fundo do poço. A única conclusão que eu tiro agora, quando eu tô mais velha, depois de aprender essas lições, é: a gente só recebe coisas boas quando a gente aceita que merece coisas boas. E que seria injusto, né, desabstrair ele e não desabstrair o coitado do Kafka, uma coitada da Ribbit, né? Eu acho que pra isso teria que ter um arco inteiro, para que todos eles fossem desabstraindo aos poucos, mas eu acho que a autora ela não quis fazer com que a desabstração fizesse parte do plot, como se a abstração fosse realmente a morte ali deles dentro do circo, como se eles fossem agora fantasmas do que eles já foram uma vez. A gente vê que o pessoal do circo conseguiu devolver a cor pro circo, né? Eles conseguiram melhorar bastante no superpoder deles de fazer objetos 3D, né? Eu achei tão legal como eles conseguiram reconstruir o circo basicamente sozinhos, sem a ajuda do Caim. Nesse momento que a gente vê que esse arco inteiro acaba, aparece lá o Caim, todo arrependido. Eu fico muito feliz que o Caim volta, tá? Eu tenho que confessar, ele era o meu personagem favorito, né? Eu amo muito o Caim, como eu amo esse personagem. E não é só a interpretação e dublagem impecáveis do Guilherme Briggs, né? Que ajudam o personagem a ficar 1000 vezes mais carismático, ainda mais na versão dublada, né? Como a gente ama o Guilherme Briggs, né? Não tem como não. Todo mundo pra quem eu mostrei Circo Digital, ou que já estava acompanhando Circo Digital, fala sobre a atuação, a dublagem irreverente do Guilherme Briggs no Caim, né? Como um personagem eloquente, extrovertido, que tem várias nuances de voz, né? Um trabalho maravilhoso, né? Que o Guilherme Briggs fez em cima desse personagem, que tem essa voz de showman, né? Já na gringa, ele já tem essa voz que muda, que fica mais intérprete, mais calma, né? E eu acho isso lindo, eu acho maravilhoso o Caim. Então a gente é direcionado depois disso pra um flashback em 2, né? Mostrando o que acontece com o Caim quando ele é deletado, né? Que ele vai parar nesse vácuo, né, toda vez que ele é deletado. E o começo desse flashback é sobre a primeira vez que o Caim foi deletado, né, onde ele começa a se conformar com o fato de que ele foi descontinuado, né? Eu assumo que essa parte aí foi um flashback que, na verdade, aconteceu da primeira vez que ele foi deletado e criou o circo original. Vai mostrando ele tentando passar por todas as barreiras do programa que deletou ele, né? Como se fosse um arquivo do Windows tentando sair da lixeira. Aí parece que as coisas vão bloqueando os poderes dele, né? Ele primeiro perde o poder de voada, ele começa a correr, aí ele chega num limbo, né? Num penhasco virtual ali, mas ele consegue construir pedaços 3D e uma espécie de escada pra levar ele até uma porta, né? Tenta romper a barreira com força bruta e depois ele nota que ele, de uma forma mais sutil, né? Como ele consegue romper a barreira só encostando nela e reprogramando, como se ele fosse um vírus muito poderoso, deletando todos os programas de proteção, né, do computador. Eu falo, é como realmente se fosse um arquivo teu da lixeira que voltasse ao teu desktop e tu falasse, meu Deus do céu, esse arquivo aí é um vírus bem poderoso. E no final desse flashback mostra ele criando o circo, né, e colocando o Scratch, o primeiro membro do circo ali. Mas dessa vez o Caim, ele não está no programa onde ele criou o circo. Ele está numa rede de Wi-Fi, um sinal de Wi-Fi que ele consegue por um breve tempo ali. Eu imagino que pode ser, sei lá, alguém passando com um celular ali perto de onde o Caim tá e ele conseguindo pegar uma conexão Wi-Fi ali, rapidinha. Infelizmente, né, não mostra muito depois que ele cria o Scratch, o que ele fez depois de criar o circo original, né? Mas eu acho que já dá pra todos nós assumirmos o que aconteceu, né, com todos os acontecimentos até agora. O Scratch descobriu que ele era um scan cerebral, aí o Scratch abstraiu, aí o Caim começou a reprimir a memória das pessoas que entravam no circo, porque aparentemente elas saberem que são scans cerebrais faz elas ficarem malucas e enlouquecerem, né? E aí ele vai privando cada vez mais as pessoas de conhecerem quem elas são do lado de fora, não porque ele é mau, mas porque ele vê que isso faz elas abstraírem e pararem de funcionar ali. A missão que o Caim bota pra si mesmo é que ele vai manter todos aqueles scans cerebrais no circo funcionando e felizes, né? E eu acho muito bonitinho, assim, né, a vontade do Caim de manter aqueles programas semi-humanos ali funcionando e mantendo a sanidade mental deles em dia, né? É bonitinho mesmo. Aí o flashback, né, que volta pro tempo atual, mostra que ele pega esse sinal de internet pra pesquisar o nome real de todos aqueles que estão dentro do circo, né? Ele tá com o nome real de todos eles ali e ele vai pesquisando em tempo real no Wi-Fi o que tá acontecendo, né,
com todos os nossos queridos membros do circo. A Pomni na vida real, o Kingo na vida real, a Zubul na vida real e até o Jax. Então o sinal de Wi-Fi acaba, né? Ele perde o acesso à internet, guarda tudo que ele pegou ali e volta pro circo, bem acanhado. Enquanto ele volta pro circo, ele percebe que aquela segunda IA que ele absorveu, ela tá fazendo ele conflitar, ele dá glitch e ela tem um sentimento muito egoísta, né? Talvez ele goste dessa segunda IA que ele botou dentro dele, porque ela dá uma sensação mais humana, né, de vontade própria nele. Mas não é disso que o Caim precisa agora. O Caim precisa de redenção. Eu tô prendendo eles numa jaula. Eles já se divertiram. Então ele retira esse A, que eu assumo que ela também é a bolha, né? Que a bolha não aparece mais depois. Então eu imagino que a IA esse tempo todo era a bolha. Por isso que ela ficava falando coisas horríveis pra ele, falando que ele devia morrer, xingando, falando palavrão que o Caim não permitia. Então, né, nesse momento ele retira... Me desculpa ter feito isso com você. Isso como um tumor cerebral dele e manda pra longe no vácuo, né? Então agora o Caim, já sem esse poder da maldade que a outra IA dava pra ele, volta todo acanhado, né? Sabendo que ninguém vai querer que ele esteja no poder se ele for um tirano, um ditador. E é muito bonitinho o nosso Caim crescendo e entendendo o valor dos sentimentos, entendendo o valor das conexões humanas de verdade, querendo aprender esses valores e não reprimir eles como a outra IA tinha comandado ele a fazer. Muito bem! E antes dele interagir com o resto do pessoal, a gente descobre que a Lua realmente ama ele. Mas eu ainda te amo. A Lua realmente amava ele. Eu nunca programei você pra dizer que me amava. Eu sei. Ela não foi programada pra amar ele, ela só amava o Caim. Muito fofinho o jeito que o Caim reage quando ele descobre que a Lua só gosta dele autonomamente, não porque ela foi programada pra isso. O Caim chega já com o pessoal do circo meio assustado, né? Eles não sabem o que o Caim veio fazer, se ele veio bancar o loucão ali pra eles de novo. O Caim, ele já chega mostrando que o que ele veio foi pedir desculpas. Eu quero dar pra vocês foi mostrar que ele se arrepende, mostrar que ele quer compensar tudo que ele fez. o controle desse lugar. Dar mais poder para que eles possam construir o circo da maneira que eles querem e fazer os mundos abertos que eles queriam, como foi desde o começo, né? Sem mais um ditador mandando ali, sendo o showman deles, e sim se igualando a eles. Aí ele fala que ele tem uma coisa para mostrar para eles, né? E essa coisa é o que ele pesquisou anteriormente no Wi-Fi, né? Que são o que está acontecendo com a verdadeira forma, né? Do pessoal que foi escaneado para dentro do circo. E a gente descobre que o Jax tá de boaça. O Jax tá vivendo a vida dele numa boa. E o enlouquecimento do Jax foi completamente à toa, mano. Mas é o que eu falei. Eu acho que o Jax, ele já tava consumido pelo remorso do que ele já fez dentro do circo, né? Que foi abstrair a Ribbit por uma memória que nem dele era direito. Então eu acho que o enlouquecimento do Jax era inevitável, infelizmente. Ele tá lá trabalhando como entregador do Mercado Livre, bem feliz. Dá pra ver que o Jax na vida real, ele é igualzinho o nosso Jax do circo, né? Ele é extrovertido, ele é doidão, ele é bem-humorado e fica tapando o rosto dele em todas as fotos igual um emo, né? A Gengo, ela tá investindo na sua carreira artística, ela tem aquele perfilzinho de Twitter que todo artista tem, né? Com um avatarzinho desenhado por si mesmo. Ela tá trabalhando também na área de design, ela também tá conseguindo fazer a sua própria comic, né? Conseguindo fazer a sua própria arte por aí, e é muito bonito. A Zubul, ela conseguiu montar o seu próprio bar como ela queria, né? Deixar sua marca no mundo. A Pomni, né? Ela continua fazendo vídeo de prédios abandonados e postando, mas dessa vez dá pra ver que ela tem mais visualizações e que ela tem amigos que vão explorar esses prédios abandonados nos vídeos junto com ela. E isso é muito legal, é um conteúdo que eu acho muito bacana, ficar explorando lugares abandonados. Eu assisto bastante esse tipo de conteúdo. Eu super seria amiga da Pomni, na real de qualquer um, na vida real. Eles são basicamente o tipo de amigos que eu tenho. Todos eles. O Kingo, dá pra ver que ele tá casado com a esposa dele até hoje e que agora eles têm 2 filhas e ai, é tão bonitinho. Eu acho tão fofinho ver que ele ainda continua
com a mulher dele. O Kingo no circo, ele chora, né, ao notar que ele tá cuidando das suas 2 filhas e tendo uma vida aparentemente muito feliz, muito adorável, né. A Agatha, ela tá se dedicando aos seus amigos, aos seus hobbies e à sua carreira, agora que ela já saiu da casa dos pais e que ela não precisa mais conviver com aquele lar abusivo que ela convivia junto com a mãe narcisista dela, né, que pelo que ela falou, ela vivia uma vida bem triste com a mãe dela antes. E a gente sente um conforto muito grande, né, vendo isso, vendo que eles são pessoas na vida real que estão seguindo seus sonhos, né, são pessoas do bem, são pessoas legais, que estão tentando ser cada vez pessoas melhores. Aí a gente mostra, né, meio que um flashback de avanço no tempo, mostrando agora o Caim aprendendo mais com eles, ele vendo as artes da Gangle, né, ele conversando sugestões pro circo melhorar. A Zubul consegue abrir um bar agora lá do lado de dentro, né, ela consegue abrir o seu próprio bar. Você quer mesmo saber o que eu quero? Ai, não. Eu quero gozar. E ela consegue Gozar. como ela sempre quis. Vai, Zubul, vai, Gangle. Dá pra ver ali, no flashback final, uma espécie de aquário pros abstraídos que eles fizeram. O Kingo, ele tá olhando pra uma das abstrações fixamente e a Pomni, ela olha e tem 3 abstrações fluindo juntas. O que eu imagino nessa hora é que o Kingo tá olhando a esposa dele, né, abstraída, e que a Pomni tá vendo ali o Kafumo, a Ribbit e o Jax agora convivendo em paz naquela forma abstraída deles, porque dá pra ver, quando a gente entra dentro da cabeça do Jax, que as abstrações ainda possuem memórias deles, que as abstrações ainda são eles de alguma forma. Eu ia gostar que eles também tivessem aprendido a desabstrair, né, que houvesse a desabstração de todo mundo que enlouqueceu ali dentro, né? E a gente tem uma consciência de que eles não estão completamente perdidos, né? Que eles não foram completamente perdidos, que a memória deles ainda vive de alguma forma dentro daquela abstração. Eu ainda espero muito que a criadora mude de ideia, né, em fazer uma próxima temporada, porque, pô, só 9 episódios de um desenho animado, podia ter mais, né? Podia ter mais episódio. Da criadora mudar de ideia e fazer, né, uma temporada sobre desabstrair, sobre eles descobrindo como desabstrai, né? Talvez com a ajuda do Kingo, que é programador, e do Caim, que é a IA do programa ali, né, o grande host IA dali, eles descobrindo como desabstrair essas formas, todo mundo voltando, né, e fazendo do circo um lugar mais cheio, talvez entrando mais gente no circo, né, mas eles conseguem conviver com as abstrações com mais respeito e sem jogar elas ainda vivas no porão, né? Então isso é bem reconfortante de certa forma, né? Ver que as abstrações estão em paz e não mais despejadas num porão vazio e escuro, meio que convivendo com o pessoal do circo de certa forma. E é isso! Essa foi a minha análise do circo digital. Eu espero que vocês tenham gostado das conclusões que eu tirei, da análise crítica que eu fiz aqui com vocês, das minhas opiniões, né? Por favor, falem as opiniões de vocês. Vocês acham que merecia uma segunda temporada? Porque eu acho que merecia. Eu acho que é um show muito curto, né? E que, mas fechou a história direitinho. Eu sei, meus queridos, mas o nosso querido Hora de Aventura, que é um desenho que também chega naquele negócio de ter um enredo real ali, ele também teve 9 temporadas. Eu acho que dá pra tirar muito mais leite dessa vaca. Essa vaca está bem nutrida e bem gorda pra vocês poderem ordenhar mais dela, tá, gente? Eu vim aqui vestida de coelhinho porque eu quero homenagear o nosso falecido e querido e desafortunado Jax, né? Vão vir muito mais videoanálises agora no futuro. E eu espero que vocês tenham gostado das conclusões que eu tirei com esse episódio final, tenham tirado algumas dúvidas, porque eu consegui pegar bastante nuance, bastante coisa que estava no subtexto do roteiro desse último episódio. Lembrem-se sempre de gostarem de vocês mesmos a ponto de nunca abstraírem. Um beijão, fiquem bem aí vocês todos, não esqueçam de dar o like, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque agora vai ter bastante videoanálise vindo desse canal aqui pra vocês.